A gente falou sobre a experiência do cliente e eu queria trazer isso aí para essa conversa que está tendo aqui, né? A relação do corretor de seguros com a seguradora. Existe também esse pensamento, né? O corretor é cliente da seguradora, tal Sim. como o seu cliente consumidor Isso é final muito de importante. O seguros. corretor não é funcionário, não é colaborador, ele é cliente da seguradora. E isso precisa ficar muito transparente no dia a dia, ou seja, e outra, as coisas que acontecem com o nosso cliente comum, o corretor precisa ser o primeiro a saber, porque tem um interesse ali maior. O elo entre corretor e cliente, a seguradora não consegue replicar. Jamais vai. Esse privilégio de acesso, essa confiança entre cliente e corretor é insubstituível. Então, a seguradora ela pode ocupar o lugar dela e fazer com que a comunicação flua da melhor maneira e atender ao corretor prontamente, né, como cliente que é. E o que o Ajax falou sobre ter acesso à informação, ser notificado, é a transparência, né? Total. Então, ter acesso à informação e transparência. A questão da comunicação, muitas vezes o sinistro, o problema, ele chega primeiro para o corretor. É o corretor o primeiro a saber. Só que em seguros, por questões de legislação, por questões de comodidade também, a seguradora tem que estar aberta. O cliente pode nos procurar. E aí, imediatamente, você tem que avisar o corretor do que aconteceu. Mesmo que a companhia também quer divulgar os seus produtos, a companhia pode ter campanhas, pode ter presença digital, mas essa negociação é conduzida por um corretor. Então, para a Fairfax, esse é um ponto essencial. Os seguros, eles têm esse elemento humano, por mais digital que seja o ambiente, por mais fácil que seja, na hora de pedir uma opinião, de contar com alguém, é o corretor quem faz esse papel. Você falou do Ajax apostar num novo modelo, Sim. né? Mas como é que vocês têm construído essa relação que no passado era por ligação, era uma visita no escritório, eram treinamentos presenciais, e como é que vocês vêm construindo essa relação nesse ambiente digital, né? A partir dessa mentalidade? Como é que acontece isso hoje? Qual é a mentalidade por trás disso? Bom, desde a chegada do corretor, a gente tem um processo que a gente chama de onboarding, né? Esse início do corretor nessa jornada digital com a Fairfax, com a FF Orb. Então, a gente mune o corretor de todas as informações que ele vai precisar, dele ou ela, e com informações sobre os produtos que estão ali, sobre as funcionalidades. A gente faz encontros semanais digitais para essa corretora, para esse corretor, entender como nós funcionamos, o que tem de novidade. A gente deixa essa pessoa fazer perguntas, tirar dúvidas ali. Olha, não estou conseguindo fazer uma cotação, não estou conseguindo fazer uma proposta, como é que eu faço para emitir uma pólice? Então, tudo isso é esclarecido nesses encontros semanais. Além dos encontros semanais, a gente tem uma presença em grupos de WhatsApp mesmo. Nós temos 3 grupos de WhatsApp, com muitos corretores que participam. Ali serve também para esclarecer, para informar. Além disso, a gente tem a central, a parte de atendimento, né, convencional, que são os chats, WhatsApp, a gente conta muito com o WhatsApp. E a qualquer momento essa corretora pode entrar em contato, tirar dúvidas. E mensalmente a gente faz encontros encontros maiores, assim, para lançamento de produtos, lançamento de funcionalidades. Então, acho que isso tudo, resumindo, comunicação. Depois, a gente tem a questão de o produto em si, a solução digital, ela tem que ser bem resolvida. Então, se aquilo está demandando muito pedido, muito esclarecimento, é porque ela não está resolvida o suficiente, né? Precisa voltar lá para o quadro, repensar aquela experiência, até que ela esteja boa o suficiente. E nesse sentido tem funcionado para a gente, né, Daniel? A gente ouve, mas a gente estava até falando antes, né? Então, eventualmente surgem algumas situações, algumas perguntas de corretores, alguns pontos que passaram despercebido por nós. Nós fazemos questão de fazer as alterações, porque a gente sabe que um produto digital ele tem uma primeira versão e ele vai passando por evoluções. E um produto de seguro também tem uma primeira versão e ele vai passando por evoluções. Falando especificamente da área da saúde, né, a gente já, no RC Profissional, nós já mudamos o nosso produto para melhor 3 ou 4 vezes desde o primeiro produto que nós criamos, né? Já que se acompanha bem isso. Inclusive na forma de contratação do seguro, né? Em acrescentar algumas coisas ou remover algumas coisas que não faziam sentido da forma que estavam. E tudo isso é ouvindo os corretores. Você sabe que da última vez que eu estive aqui no Rio, em abril, a gente foi visitar um corretor e
ele nos disse, olha, eu estou fazendo seguro de bicicleta, mas vocês sabem que quando um ciclista é roubado, quando a bicicleta é roubada, não é só a bicicleta que é roubada, né? Vai o celular, vai o smartwatch. E a gente saiu pensando daquilo na sala, falando, realmente tem tudo a ver, né? Imagina a situação de quem fez um seguro da bicicleta e vai se sentir pela metade, né? Assim, foi reembolsado pela bicicleta, teve a cobertura, mas foi embora o smartwatch, foi embora o relógio, aliás, o relógio que costuma ser bem caro, e o celular. E por que o seguro não pode agir nisso? E pode. A gente voltou para casa, né, Dani? Voltou para casa, estamos fazendo logo, nas próximas semanas, teremos isso como uma possibilidade de compra, porque, de novo, é o risco que o cliente está passando naquele momento. Volta no que você comentou de criar produtos personalizados, não só no ponto de vista do produto de seguro em si, mas do risco que o cara tem. O cara pedala, todo mundo hoje está na rua com o celular. Se ele está pedalando, ele também está com o celular no bolso ou com o smartwatch, né? Então, no final, para a gente olhou, pensamos, ele tinha toda a razão nessa proposta que ele nos fez, né? Ou nessa dor que ele disse que os clientes tinham. A gente está fazendo, logo aparece aí. Sozinhos dentro da seguradora, a gente não chegaria nessa conclusão tão cedo. A não ser que a gente fosse roubado, tivesse a bicicleta né? roubada. Pedalando. E é um pouco daquilo, né? O cliente tem as necessidades dele, e é uma questão de estratégia, eu sei, da seguradora, mas é como o produto se encaixa ali perfeitamente naquelas necessidades. Vocês, num primeiro momento, escolheram cobrir, claro, a bicicleta com diversas coberturas ali adicionais. Mas ainda faltava alguma coisa. Você só percebeu isso quando o corretor deu feedback. E eu acompanho aqui, a gente estava falando antes, participo aqui do grupo de corretores da plataforma, e vi um caso na prática, né, que vocês atuaram, que foi a questão de uma mensagem ali de confirmação de pagamento que não fazia sentido para a forma de pagamento escolhida, e que alguns dias depois, eu não lembro quanto tempo, obrigado, corretor, foi corrigida essa informação e estava lá a experiência lá. Eu gosto muito de falar, né, que é contínuo mesmo. A gente, qualquer corretor que no grupo, ou quando a gente está junto, ou mesmo num e-mail, ou no chat, enfim, qualquer ponto que ele coloca lá, nós recebemos, né? A gente olha, entende e, de fato, a grande maioria faz muito sentido, a gente anota. Porque a gente vai chegar naquela situação, vai chegar naquele tema, que é o que, no final, é um pouco do nosso trabalho mesmo, e é a evolução, né? No final, quem usa são os corretores. São eles que conhecem a dor do cliente, são eles que conhecem as necessidades. A gente aqui, como o Edu falou, sentado no escritório é uma outra coisa. Quando a gente vem aqui, né, conversar e entender o dia a dia, a gente sai com vários insights e vários pontos que a gente desconhecia estando dentro da seguradora, né? Não conheceria. Ajax, tu deve lidar com seguradoras dos dois tipos, né? A FF, por exemplo, que está construindo, né, essa relação a partir desse ambiente digital, e companhias que ainda carregam muito da forma de relacionamento, né, dos últimos anos e tudo mais. Como é que tu percebe? Qual o ganho, assim, tu percebe nessa relação, né? O que no dia a dia, na agilidade, talvez nas respostas, qual é o principal ganho que tu percebe nessa diferença, né, de relacionamento? Anderson, isso daí não muda, né? Historicamente, eu venho de seguradora, eu sou lá, né, de 86, da antiga Real Seguros, então nós tínhamos lá um sistema que era uma colcha de retalhos, e a gente precisava fazer alguma alteração e tudo, aquilo entrava numa fila de demanda. Então, assim, na verdade, toda seguradora que chega nova, ela começa do zero, então ela vem com a tecnologia embarcada muito forte, né? Porque ela não está fazendo essa colcha de retalho funcionar. Então, assim, ela já sai de largada com uma cabeça digital, pensando no digital, e não tem tantos problemas para desenvolvimento, né, da ferramenta. Então, eu acho que esse é o grande ganho, é a velocidade e a qualidade, como ela se movimenta, né? Lançar novos produtos, Exato. alterar os alterar é fundamental. Alterar a ferramenta. Como o Daniel falou, quem disser que produto digital está pronto e acabado, não está nunca. Imagina, dizer que o Google,
a Apple, imagine se ela não lançasse nenhum novo iPhone todos os anos, né? Como é que seria? Não seria, né? Então, a tecnologia não para e a gente tem uma demanda enorme de melhoria de produtos sempre, com base em feedback. Eu percebo muito a adoção da mentalidade de software, né? De desenvolvimento de software em qualquer produto físico, né? Sim. Em produtos de serviços. Percebo essa adoção grande. Se eu pegar, vou dar um exemplo aqui do Gmail, né? Que eu utilizo há mais de 10 anos. O quanto mudou, veio evoluindo, e cada mudança, nossa, como é que eu não tinha isso? E a gente percebe, eles percebem as novas necessidades, né, e vão adaptando, e a gente fica encantado com aquilo. O produto de seguros, se construído a partir dessa mentalidade, é a mesma coisa. Tem sempre algo a ser adaptado, a uma nova, aumentar, né, a expectativa, a satisfação. E nós não chegamos num platô, né? Longe disso, tecnologia só está começando. Você imagina que a gente começou agora a falar de seguro aberto, de Open Insurance, e quanto isso, a gente ainda não consegue antecipar o quanto isso vai mudar ou não a nossa vida no dia a dia, né, de oferecer seguros, e eu imagino que vai mudar muito. A forma dos consumidores compararem um seguro ao outro, vantagens, desvantagens, mesmo preço, disponibilidade vai ser de outra sorte. Isso falando só de mudanças dentro de seguros. Fora de seguros, falando em tecnologia, então, aí não dá nem pra gente... E a gente fala muito de melhoria, né? Melhorar o produto que a gente tem, mas a gente principalmente tem o desafio de lançar novos produtos, né? Então, a gente está com a plataforma há pouco tempo, né? Um ano e meio mais ou menos, e a gente tem hoje 7 produtos. Então, só que para nós 7 é muito pouco. Então, o nosso desafio, além de melhorar o que nós temos, é trazer novos produtos para que mais corretores possam utilizar, conhecer a companhia e, consequentemente, fazer mais negócios com a gente. Então, é uma balança aqui que é bem difícil de equilibrar, mas a gente, aos poucos, vem conseguindo entregar essa... Ajudar o corretor a se estabelecer como negócio, né, como business, como empresa, é fundamental para nós, é uma missão. E olhando para a atuação do Ajax, por exemplo, ele atua em mercados que não existiam há 15 anos, ou eram muito menores. E hoje são muito grandes, e você tem muitas corretoras que vivem disso, quer dizer, são negócios muito prósperos, baseados nesse tipo de negócio. A gente quer ver outros iguais a esse, outros exemplos iguais a esse. Outros Ajax, outros produtos, por exemplo, seguro de bicicleta. Ninguém falava há 5 anos, há 8 anos, né? Ninguém falava do assunto. Hoje é um negócio segue firme, forte e crescente. É uma mudança de mercado, né? A gente vê a questão da sustentabilidade, e com isso vieram painéis solares, bicicleta, o uso compartilhado do carro. Então, o consumidor, né, o cliente final de seguros mudou e seus hábitos mudaram, logo o seguro... A gente ouve questões sobre o possível declínio do tamanho do mercado de seguro de automóveis. Eu não temeria por esse lado, porque eu acho que tem riscos emergentes. Tem coisas surgindo que vão necessitar de muita proteção, e você falou dos fotovoltaicos, tá aí um exemplo, mas você tem os riscos cibernéticos, que é um exemplo também clássico, né, enorme. Você tem as questões de saúde aí, que são emergentes também. Dentro de tecnologia, imagina, tinha coisas que a gente não mencionava, né, não conseguia antecipar, riscos financeiros. A gente atua agora também com seguro garantia na plataforma digital, um segmento super promissor para o corretor atuar. Então, tem muitas frentes que a gente espera poder destravar e ver acontecer de novo esse fenômeno que a gente viu com a Ajax.